Por exemplo, se eu quero medir a densidade desse material, porque eu quero descobrir de que material ele é feito. Ele está pintado de preto, eu não sei o que é, né? É um metal que eu não sei o que é. Sabendo-se a densidade desse material, ou seja, a relação de massa e volume, eu posso descobrir do que é feito esse material. Porque cada substância ele tem uma característica que é a densidade, que ela é específica dela, né? Nós chamamos também de peso específico, porque é específico desse material. Então, por exemplo, se eu quiser saber a relação entre massa e volume, que seria a densidade, eu tenho que medir a massa e o volume. A massa é muito simples, basta ligar uma balança, ligando aqui essa balancinha, né, e eu meço a massa diretamente. Então está aqui 106,80 e pouquinho gramas, né? Agora, isso aí só vale se a densidade for uniforme, né? Sim, não é isso? estou pressupondo que é uma substância pura. Isso, né? que a densidade seja uniforme. Seja uniforme, okay. sim, sim. Então, supondo que, de fato, a densidade é constante, né? constante, em todos os pontos. Exato. Okay. Então, agora, sabendo-se a massa, agora tem que saber o volume disso, né? Então, uma medida indireta de volume, porque é muito difícil de saber o volume disso, né? Fica muito complicado de medir, né? Aí eu teria que fazer uma integral de volume, fica uma coisa muito complicada. Então, eu coloco a balança, uso a água, né, como referência, porque a água é uma substância com densidade muito bem conhecida. Eu posso colocar a água sobre a balança, zerar a balança, tarar a balança e mergulhar esse objeto dentro da água, mas sem que ele toque no fundo. Então, conforme ele afunda... Nossa, você está usando o empuxo, então. Exatamente, Nossa, o empuxo, olha, né? Só que interessante. Exatamente. Então, ao entrar, ao penetrar na água, o que acontece? Ele vai deslocar a água. Então, o que a balança está medindo é o peso da água que foi deslocada. Olha só, uma experiência, né, para, na verdade, ilustrar também, medir o empuxo, né? Medir o empuxo, exatamente. Interessante. Muito então, agora você tem a densidade, você tem a massa e tem o volume, na verdade. Exatamente, né? Porque a massa de água que foi deslocada, nesse caso, como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, para cada grama que foi deslocado de água, que apareceu aqui, equivale a 1 centímetro cúbico de volume. Ou seja, se ele está marcando aqui 9,68 gramas de água, equivale a 9,68 centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui o volume, que é exatamente o volume desse objeto, e depois eu posso pegar a massa, dividir pelo volume e acho, então, a densidade em gramas por centímetro cúbico. Então, essa é uma medida indireta, ou seja, medir duas coisas para encontrar uma terceira. Para efetuar medidas, nós lançamos mão de instrumentos de medidas. Tá? Instrumentos podem ser simples, como uma régua, às vezes um pouco mais sofisticados. A gente vai depois falar sobre isto, né? E existem instrumentos sofisticadíssimos, né? Um detetor do grande laboratório do colisor de hadrons. Nossa, aquilo é um instrumento sofisticadíssimo, né? O fato é que lançamos sempre mão de instrumentos.